possível paralisação do Campeonato Brasileiro. Se você é de acordo, que você entende que seja positivo, e se você já sabe o posicionamento do clube, se aceita ou não paralisar o Campeonato Brasileiro. Boa noite. Eu acho que é uma posição sempre difícil. Eu acho que o clube não chegou ainda a uma... Eu perguntei, inclusive, antes de vir para cá, para poder estar até preparado para uma eventual pergunta de vocês sobre o assunto. É um assunto extremamente delicado. Eles não passarem numa posição definitiva. Eu acho que o que o clube está tentando fazer no momento é, nas suas lojas, né, do esquadrão, arrecadar doações. Hoje, com o QR Code na camisa, tentando arrecadar doações, fazendo o que é possível para ajudar, principalmente, aí não é nem futebol, é o povo do Rio Grande do Sul. Acho que esse é o principal. Eu também, durante a semana, com grupos de amigos em São Paulo, eu sei que a gente não pode, acho que a grande ajuda, quem dá nesse momento, são os caras que estão lá, né, na linha de frente. Te dou exemplos aí como Dunga e tantos outros, né, que eu pude ver, Thiago Maia, tantos outros caras que acho que esses sim acho que estão fazendo realmente o que podem para ajudar. A gente pode doar com dinheiro, com doações, mas quem está na linha de frente é que tem que ser, eu acho que, exaltado nesse momento. É uma situação bem delicada, bem difícil. É difícil você ter uma posição exata, o que seria melhor, né? Eu acho assim que tem que ser feito o que for melhor para Inter, Grêmio, enfim, para os times do Sul. Minha decisão, assim, pelo o que eu acharia, o que eles tomarem como decisão. Acho que tem uma reunião marcada, eu vi alguma coisa, não sei, próximos dias aqui. O que for melhor para o povo do Rio Grande do Sul, não é nem pelo futebol em si, é para o povo do Rio Grande do Sul. Boa noite, Ceni. O Bahia, vice-líder do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha ótima, mas é início de competição. Esse foi o adversário mais difícil até o presente momento, Bragantino, esse jogo de hoje? Eu acho que todos os adversários são difíceis, esse é o mais recente, por isso, mas eu acho que é um time de muita transição, um time muito bem treinado, principalmente em construção de jogo, em pressão pós-perda, pressão alta, deixa alguns espaços, né, para contra-atacar, para você fazer algumas ligações, mas é um time bem ajustado, muito bem treinado, já vem, né, já não é um trabalho curto, já é um trabalho mais longo, acho que até mudou um pouco de característica do ano passado para esse estilo de jogo. O ano passado era um time que tinha mais controle, posse, hoje é um time que transita muito rápido entre a primeira e a última linha. Mas eu achei um jogo, eu sabia que seria um jogo difícil, acho que foi um jogo bem parelho, muito próximo, né? Mas é assim, Campeonato Brasileiro é tudo decidido por um detalhe ou outro. Analisando no cômputo geral, eu acho que talvez tenha sido a equipe melhor postada dentro de campo que nós enfrentamos. Acho que o Botafogo também foi muito duro, muito difícil, principalmente porque jogava em seus domínios. Boa noite, Rogério. Mais 3 pontos. E pela quarta vez, desde que você chegou no Bahia, você repete a escalação, né? Você pôde repetir a escalação. Eu queria que você falasse justamente desse momento. Escalação repetida, Canu e Gabriel na zaga, apenas um gol sofrido e o Bahia vencendo 4 jogos consecutivos. Pelo fato do espaçamento entre um jogo e outro, é possível você dar o descanso, recuperação, fazer no mínimo 4 bons treinamentos antes do jogo. Nós não tivemos suspensões, né, por cartão, né, nem expulsões, nem suspensão por terceiro amarelo. Graças a Deus, não. Eu acho que muito em função do que eu falei dos primeiros meses do ano, a gente não teve lesão, pelo fato de poder dosar um pouco mais os jogadores, né, arriscar dosar um pouco mais os jogadores. E é um time que encaixou, claro que existem diferentes modos de jogar, e sempre estão sendo usados 15 jogadores, 15 todo jogo, 5 entram e dão a sua colaboração. Hoje, destacar a entrada do Ademir, eu acho que no final foi na frente, conseguiu bons contra-ataques, eu até acho um lance meio de falta no último, aquele contra-ataque sem goleiro. Mas todo mundo está bem, eu acho que entra bem ligado com o esquema de jogo, bem conectado com o sistema de jogo. Uns sofrem um pouquinho mais, né, para encaixar, principalmente na hora de marcar. Mas é um time bem conectado com a maneira como a gente treina, com a maneira como a gente sobe e baixa linhas. Eu acho que defensivamente é um time mais ajustado, melhorou muito, principalmente na fase defensiva. E agora nós temos mais uma semana para trabalhar e um jogo aí que é bem complicado contra o Atlético Mineiro, se não for paralisado o campeonato até lá. Um jogo bem complicado no fim de semana. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Falando novamente da fase defensiva, esse ajuste também com os volantes facilita também o trabalho dos zagueiros e também
dos dois laterais? Na verdade, nós nem temos volante praticamente, né? É tudo 8 no mínimo, né? Não tem um 5, né? Eu quero dizer, né? São 10 e 8 que jogam juntos, né? Mas o posicionamento deles em campo é fundamental para o funcionamento da linha de 4. Aliás, não digo nem deles. Dos 5 homens de meio campo ou dos 5 homens da segunda linha, ele é muito importante. Se não houver a compensação dos lados, se não houver a entrega desses caras, realmente fica... O que sustenta muito a fase defensiva, é a colaboração desses 5 jogadores que jogam entre Cauli e a linha de defesa. Boa noite, Ceni. Falar um pouquinho sobre a exibição de hoje, né? A gente não viu um Bahia que encantou o torcedor, por exemplo, exuberância técnica, mas encantou de outra forma hoje, mostrando ser um time disciplinado taticamente, né? Concentrado o tempo inteiro, um adversário muito difícil. O Bahia não sobrou como sobrou contra o Grêmio e o Criciúma, mas fez um jogo que o torcedor sai daqui realmente feliz. Olha, o Bahia mostrou uma outra cara hoje, mostrou que é um time muito concentrado, que vai realmente brigar por coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho dessa exibição de hoje. Eu acho que nós começamos... nós não tivemos a bola nos primeiros 10, 15 minutos, não conseguimos controlar o jogo, não conseguimos trocar passes e ficou um jogo chato no começo pra gente. Eu acho que depois de 15 minutos do primeiro tempo, nós começamos a transitar um pouco, virar lado bola, conseguir manter um pouco mais a posse, trocar passe e começamos a acertar, encaixar, né, as escapadas de Jean Lucas, escapadas de Everaldo, escapadas de Tassiano, e aí começou o jogo ficar mais equilibrado. Os primeiros 15 minutos eu estava assistindo Bragantino e Racing, né, que também foi uma pressão gigantesca do Bragantino. Então nós já sabíamos mais ou menos como eles gostam de pressionar, especialmente nos primeiros minutos, não haveria muito espaço para jogar. Umas boas saídas de jogo construímos já desde o goleiro em bolas longas com combinações de passes que nós treinamos para tentar atacar o espaço e conseguir as oportunidades de gol. Mas no geral eu acho que que eu não sei assim qual é o nível, juro, que as pessoas esperam, porque cara, nós estamos jogando no máximo. Eu não sei, assim, juro, eu tento até exibição de gala, mas eu acho que a vantagem é que o Bahia ele compete com as equipes que vocês possam colocar, e existem, logicamente, que trabalham aqui em cima, mas não sobra realmente contra as equipes que vocês podem classificar aqui embaixo. Eu acho o futebol brasileiro muito equilibrado, mas eu acho um jogo bem consistente hoje que nós fizemos, como você até frisou, e às vezes mudando até a maneira, né? Nem tanto às vezes pelo toque de bola, mas de transições até, que não é muito a característica do time pela maneira como ele é montado. Mas eu acho que, assim, cara, tá todo mundo esgotado, todo mundo entregou o máximo que podia. Como eu vejo, eu não consigo ver, assim, da onde tirar tanto mais, assim, né, dentro de um jogo. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão tática do jogo, que a gente percebeu bastante o Caio Alexandre bem marcado ali pelo Neves no começo do jogo, né? Sim. Colou bastante na individualidade no Caio Alexandre. Como é que foi? Que você conversou com ele também um pouquinho depois. Essa questão do Bragantino variar tanto assim, do nada tá um lateral no ataque, tá o Elinho ali de ala, tá mudando bastante o esquema do jogo. Como é que foi para você solucionar esse momento do jogo que o time varia bastante? E hoje também o Bahia variou, né, com o Cauli também pela direita. Como é que você enxergou isso? Na verdade, quando a gente é marcado, é difícil também, despende de muita energia o adversário para te pressionar, porque eles, muitos momentos do jogo, jogaram mano a mano praticamente, né? O Caio foi muito pressionado, e aí nós conseguimos baixar um pouco mais Everton, baixar um pouco mais Cauli, muitas vezes com a troca com o Jean Lucas à frente, justamente para tentar, né, já que era um time que marcava uma pressão tão alta, tentar atrair e gerar espaço. Como tanto Everaldo quanto Tassiano não tem a sua principal característica a velocidade, né? Mas é que pra gente, nós só temos 2 jogadores altos nas últimas posições. Nas 8 posições nós temos 2 bons cabeceadores, que são os 2 zagueiros, né? E aí, se nós não tivermos um equilíbrio, porque a bola parada, no primeiro tempo, eu não lembro quantos, mas eles tiveram no mínimo, eu vou dizer, uns 6 escanteios. Então, o escanteio, ele também, você pode construir. Aí, numa bola parada, se você tomar o gol, você pôs tudo a perder. Então, você tem que manter o equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu tiro Everaldo ou Tassiano, que são jogadores que colaboram na fase defensiva e ofensiva no jogo aéreo, eu tenho o Rezende, ele é automático praticamente para compensar a ausência desses 2, né? O Caio poderia até acho que jogar mais hoje, ele estava fazendo um bom jogo, mas daí se 1-0 eu tomo um gol de escanteio, eu jogo tudo para trás
a vantagem que foi adquirida, né? Então, aí as trocas, elas são necessárias até, às vezes, muitas vezes, para compensar, para ter um mínimo de jogo aéreo defensivo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Hoje eu quero falar um pouco de função, de construção de trabalho, de ideia de jogo. A gente enxerga um Bahia voluntarioso, eu posso citar assim. Jogadores que fazem outras funções, outras situações de jogo que acabam ajudando o seu esquema tático e surpreendendo os adversários. A gente vê um Everaldo como extremo, vê um Juba que começou como lateral, faz ponta. Eu não digo que o Everaldo fica fixo como extremo, mas ele balança e faz esse movimento para ajudar o setor defensivo. O Juba que começou como lateral, faz também ali como ponta e hoje fazendo um papel como lateral que todo torcedor tem elogiado. Você falou dos volantes, o Caio Alexandre e o Jean Lucas, que não são 5, mas trabalham como 5, fazendo o combate e obviamente o Everton também. Everton também, hoje eu até comentei que estava um pouco mais recuado fazendo esse trabalho de saída de bola. É impressionante isso, mas na sua concepção como treinador, o quão importante é ter um grupo que consegue entregar variações táticas para que você possa surpreender o seu adversário e principalmente... Você falou de entrega, de entregar o máximo, e a gente, lógico, quando fala de entregar o máximo, vai logo para a questão da atuação de gala, da atuação de alto nível, de um bom jogo, de vistoso aos nossos olhos, mas o quanto essa entrega de variação tática que faz com que esses jogadores possam suprir possíveis deficiências que o elenco ainda tenha, te agrada e faz com que o seu trabalho cresça? Na verdade, por exemplo, você falou do Jean e do Caio, né? Se o Everton entrega tudo que ele pode na marcação, os outros são obrigados a entregar. Já parte de um princípio que eu acho que é importante. Então, a liderança pelo exemplo. Lógico, o Everton nunca vai te atacar o espaço como o Jean Lucas a 34 km, não vai. Mas é difícil você encontrar um 8, que é a função que o Everton joga hoje, né, e que ele gosta de jogar, porque quando eu liguei para ele, para trazer ele, eu disse que aonde eu gostaria que ele jogasse, eu sabia onde ele gostava de jogar. O Everton jogar aberto hoje em dia, para fazer a recomposição, acompanhando o lateral, é muito difícil. Mas de 8, claro, ele vai ter que se sacrificar um pouquinho na marcação. Mas é difícil você ter um 8 com a qualidade técnica dele. Então, o ganho está no refino de um cara que vai te achar o grande passe, que vai fazer a grande jogada, né? E eu acho que enquanto esse time comprar a ideia que a parte defensiva é essencial, e aí o jogo, nós vamos construir ele pela qualidade de todos que tem envolvido no meio campo, e as trocas que nós temos da frente, mudando característica, aí sim, de 2 caras de mais referência para 2 velocistas, de um 10 que é o cara que flutua para um 9 que entra em determinados jogos, ou mesmo o Biel fazendo essa função, como foi contra o Botafogo e parte do jogo de hoje. É essa a ideia. Se nós pararmos da parte defensiva, com a parte de coesão do time, nós não vamos conseguir brilhar. Se nós tivermos essa coesão defensiva, o entendimento que o sistema se sobrepõe a qualquer um, é onde a gente tem chance de conseguir boas posições no campeonato. Rogério, você falou nas duas respostas anteriores sobre os 15 minutos iniciais. Foi o time que os jogadores demoraram para entender aqueles 3 zagueiros que o Bragantino fez, essa flutuação ofensiva, esse ataque que você já esperava durante 15 minutos, por já ter visto isso, mas assim como o Bragantino, você vai ter um jogo na semana que vem de características parecidas. Times que atacam muito o espaço, mas que também cedem espaços defensivamente. Essa construção de jogo é pensar no que foi feito hoje para não repetir esses 15 minutos de pressão e poder sobrepujar o adversário na semana que vem. Você tem dito muito isso. Um jogo de cada vez. Então você agora já está com a mente focada no Atlético. Claro que você ainda vai ver, mas já está pensando no Atlético. E o Bragantino dá muito do que joga o Atlético. Muito do que o Atlético faz, o Bragantino fez hoje. Já está meio caminho andado para o que você pensa? Eu acho que já é uma referência. O problema é que não adianta, você sabe que eles vão te marcar, você sabe que eles vão te empurrar, pressionar, mas não é fácil você encontrar espaço quando todo mundo está descansado e pressionando, tá entendendo? Não é uma situação... É o momento mais difícil, porque é onde todo mundo está com a energia lá em cima e você vai sofrer pressão e você vai ter que saber como sair dessa situação. Vai ter que entender como o adversário marca. Por isso que os jogos anteriores são muito importantes para te dar a referência, né? E por isso que a gente tenta sempre ter um meio campo que tenha sempre um recurso técnico a mais. Às vezes a gente abre mão de um jogador de mais velocidade ou coisa assim no começo do jogo, mas para tentar ter o controle. Eu acho que o que vai acontecer é que esse jogo vai servir muito de parâmetro
do que nós sofremos, principalmente nós sofremos com pressão, com certeza no jogo do próximo final de semana. Tenho que concordar com você que tem muitas semelhanças. E eu acho até que com jogadores até mais consagrados no nível técnico. Você pega um Hulk e Paulinho, por exemplo, né? Só para... E as trocas que o Atlético tem. O Atlético vem jogando um futebol, eu tenho assistido já alguma coisa do Atlético. É um dos melhores futebol jogado do país, de mais pressão, assim como o Bragantino também, times que jogam em linha alta. Rogério, o Bahia está em destaque em inúmeras estatísticas nesse início de campeonato, mas uma tem me chamado muita atenção, que são os impedimentos forçados, os impedimentos do adversário. Por exemplo, são 21 impedimentos do Bahia contra 13 do segundo colocado, que coincidentemente também é a equipe do Bragantino. Com a equipe que gosta de ter a bola, que ataca com tanta gente, como você mesmo falou, que tem uma estatura um pouco menor, até pela essa alma desse time que é o meio de campo, de ter mais a qualidade, é uma dessas estratégias, deixar mais essa linha de impedimento um pouco mais alta, tentar fazer com que o adversário se coloque em essa condição mais vezes? Primeiro, para jogar com esse meio campo, com os 4, se faz necessário um pouco de altura na frente. Por isso, as trocas elas vêm acompanhadas de um Rezende entrando e você muda a característica, logicamente, do jogo. Mas não tem outra solução, porque os laterais, o Arias ajuda até bastante, até no jogo aéreo, principalmente nessa bola de virada de jogo, ele tem bom time de bola. Hoje até muitas vezes fizeram 2 contra 1, eu falei para ele, se fizer 2 contra 1 com o Luan Cândido, que é um baita cabeceador, fica no outro, deixa ele ganhar a primeira e toma conta da segunda bola. A parte da pergunta que você me fez, a segunda parte, eu esqueci. Sobre essa questão da linha. É uma coisa que nós temos trabalhado muito. A linha, mas não de subida, de deixar em impedimento, mas de coordenação, de manter essa linha ela bem alinhada realmente. E nós tentamos não quebrar tanta linha, né? Porque se você quebra a linha, você sempre cria uma oportunidade. E isso, quando aquela bolinha bate, o Juba começa a ter aquela coceira de sair, ele tem que segurar, o Arias, mesma coisa. E para isso é muito importante a dobra, né? Quando o cara que está... Como você falou, o Everaldo não joga de ponta, mas defende pelo lado do campo, muitas vezes. E outros que têm a característica, o Ademir, por exemplo, quando a gente é mais natural essa característica. Mas isso é muito importante, porque quando você quebra muito a linha, a chance que você tem de criar espaços, né? Então, assim, é um trabalho bem bacana de subida de linha que nós já estamos fazendo há 4 meses, que hoje surte mais efeito do que no começo do ano. Ceni, boa noite. Referente ao Gabriel Xavier, que foi um pedido da torcida que você atendeu, como você tem enxergado o desempenho dele? Valeu a pena atender o pedido da torcida? Não é que atender um pedido da torcida, senão cada um que entrar, então aí você vai pelo pedido da torcida, né? Mas eu acho que o Gabriel jogou muito bem. Hoje, principalmente no jogo aéreo, o jogador, e até em recuperação de bola mesmo, ele sofre um pouquinho na construção, né? Mas ele fez um jogaço, tirou quase todas as bolas que vieram cruzadas na área, teve uma recuperação do lado direito, no segundo tempo, lado contrário do que eu estava, que ele perde uma primeira bola e recupera na segunda. Então ele vem mostrando muita força de vontade, muito desejo de jogar. E eu acho que é merecido o espaço que ele está tendo. É ele que conquistou esse espaço através do trabalho diário, o que não impede os outros de ter a sua oportunidade de jogar, como o Cuesta saiu, pode voltar. Enfim, todo mundo acho que tem. Marcos Vitor tem treinado mais, estamos tentando, né? Tem o David, que faz algum tempo que não joga, tem alguns jogadores que faz algum tempo que não jogam, mas que na próxima semana, nós temos domingo, se nada mudar no campeonato, nós temos domingo, quinta e domingo, né? É isso, né? Domingo, quinta e domingo. Nós vamos precisar de mais do que esses 15 normalmente que têm sido utilizados. Então, pessoal, Valeu? obrigado.